bem? Meu nome é Júlia. Pessoal, hoje eu tô aqui porque eu quero dar umas dicas pra vocês, tá? Eu acho que pode ajudar. Pra quem não me conhece, eu sou técnica em química, faço vídeos aqui no YouTube, geralmente direcionados para esse campo. Mas o meu sonho, quando eu entrei aqui no YouTube, era fazer vídeos a respeito do inglês e motivar cada vez mais pessoas a terem essa paixão pelo inglês como eu tenho. E eu sempre tive. O inglês, ele entrou na minha vida em um momento que, tipo assim, eu ainda estava no fundamental, eu estava acho que na quinta série, na quinta ou na sexta série, do ensino fundamental, e surgiu essa necessidade de eu saber mesmo. Eu sempre quis entender as aulas da professora na escola, eu sempre me perguntava como que funcionava o verbo to be, como que funcionava a leitura, eu achava impressionante ela conseguir entender outra língua, conseguir até falar em outra língua, ler em outra língua. E para mim, naquela época, isso parecia algo assim impossível, tipo assim, que eu não poderia nunca me imaginar nessa situação. Até que eu falei que eu iria iniciar o estudo e eu não iria parar. Eu não iria parar até eu melhorar no conteúdo de inglês. Mas eu não tinha expectativa nenhuma de me tornar fluente no inglês. Eu só tinha a expectativa de estudar para ser muito melhor do que eu já era como estudante. Aí o que aconteceu? Eu encontrei um canal no YouTube que é o canal do Mário Vergara. O Mário Vergara ele é um professor de inglês muito influente e referência no YouTube. Ele ensina de uma forma, tipo assim, super carismática, super bem-humorada. E você sente, assim, que aquele vídeo era pra ter te encontrado, sabe? E, assim, eu comecei a estudar inglês não porque eu queria aprender inglês, mas porque me dava um prazer enorme de ver as aulas dele, de anotar os conteúdos, de usar o Anki, que é um aplicativo para notas, e estudo também, estudo espaçado, né? Repetição espaçada. E tipo assim, eu comecei a realmente gostar, cara. Eu lembro que foi na mesma época que eu comecei a ter paixão pelo xadrez, onde eu peguei o xadrez e comecei a ver vídeos mesmo, jogar contra computador, ficar boa online, jogar contra as pessoas online. E o que me possibilitou isso foi a capacidade que eu tinha de já me comunicar em inglês com os meus adversários no xadrez. Lá tinha um chat e eu lembro que a primeira vez que eu consegui conversar realmente com uma pessoa, em inglês, lógico, pode ter sido digitado e tudo, mas assim, foi muito gratificante ter conseguido falar com ele o que eu estava sentindo naquele momento. Porque ele era um indiano, então, tipo assim, eu queria muito dizer assim, olha, eu errei o meu movimento aqui. Aí eu lembro que eu escrevi certinho, I did my movement wrong. Sabe? Essas coisinhas assim que eu lembro que, tipo assim, foi o máximo pra mim. E desde então, gente, eu não quis parar de estudar. Porque não tem nada melhor do que você conseguir as coisas com seu próprio esforço. Quando você olha para trás e vê que você conquistou aquilo porque você não desistiu de você. E a gente não tem noção, gente, do tanto que a gente é poderoso, do tanto que a gente é inteligente, do tanto que a gente é capaz. Porque a vida inteira as pessoas falam que a gente não é. Mas assim, eu tô aqui hoje para dizer que se você não acredita em você, se ninguém acredita em você, eu estou acreditando a partir de hoje. E se você tá vendo esse vídeo agora, eu preciso que você continue assistindo. Porque, gente, eu sempre que eu me proponho a fazer uma coisa, eu cumpro. E se eu tô falando aqui que eu vou ajudar realmente vocês, é porque eu vou. Eu tô no estudo do francês agora e eu pretendo fazer o estudo do francês juntamente com o estudo de vocês no inglês. Eu pretendo ensinar vocês algumas coisas aqui do inglês, dar materiais para vocês estudarem e juntamente com vocês eu vou estudar, só que eu vou estudar o francês, utilizando o mesmo método, ok? Aí, por onde nós vamos começar? Gente, eu falei no shorts que eu fiz, que a melhor forma de você iniciar no inglês é você baixando um aplicativo de short stories. E são histórias bem curtinhas e super interessantes, que além de ter o texto, tem também o narrador contando a história em inglês.
E aí você trabalha muito o seu visual e a sua audição. Ao mesmo tempo que você está ali olhando o que está escrito, você está escutando o que o narrador está falando. Então você acaba associando uma coisa à outra, entendeu? Eu iniciei assim, e eu lembro, gente, que tipo assim, eu iniciei nisso, mas eu não entendia absolutamente nada, nem do que estava escrito, nem do que estava sendo falado. Eu simplesmente ficava ali, ó. E eu pensava assim, gente, isso nunca vai melhorar, isso nunca vai melhorar, isso nunca vai melhorar. E era desgastante. Mas eu comecei a me acostumar com a fonética do idioma. Que todo idioma tem um passo de fala. Todos eles têm um ritmo de fala que é característico do idioma. Tem um tom, uma entonação que é interessante de cada idioma. E aí eu falei, gente, se eu me acostumar a isso, quando eu realmente começar a entender as palavras, para mim vai ser muito diferente. Aí, quando eu fiz isso por bastante tempo, e sempre, tipo assim, tentando escrever algumas frases curtas, coisas que poderiam me ajudar no dia a dia, que eu tinha visto na short story, eu ia no Google, né, no Google Tradutor, pesquisava ali, escrevia e tentava decorar. Mas aí eu conheci um canal que se chama Engvid. Engvid, ele não é só um canal, mas ele é tipo um programa que une vários professores de inglês e cada professor tem um canal no YouTube que tem na frente assim, Engvid. E aí eu lembro que eu conheci um professor que ele é da... Acho que ele mora em Londres, sabe? Ele era professor lá. Que ele se chama Benjamin. Benjamin. E o canal dele chama Learn English with Benjamin. Aprenda inglês com o Benjamin. E ele tem uma forma de ensinar, gente, que tipo assim, eles ensinam gramática, mas eles ensinam gramática de uma forma totalmente assim lúdica, de uma forma que você tem prazer de estar ali aprendendo. Então, é isso que eu aconselho, é você sentir prazer fazendo uma coisa que todo mundo acharia ruim de fazer. É a forma mais rápida de conseguir qualquer coisa. Então, assim, o que eu aconselho primeiro é isso. Short stories, ler e escutar simultaneamente, acompanhar a leitura. Segundo, procurar professores que falam em inglês, ensinam a aula em inglês e que essas aulas tenham subtítulos em português. Terceiro, sempre anotar frases que você desconhece, palavras que você desconhece, pesquisar depois. Quarto, anotar essas palavras, ok. Pesquisar o significado, ok. Agora você vai pesquisar frases contextualizadas com essas palavras, porque você precisa saber o contexto que está sendo dito. Você precisa entender quando e como você vai utilizar isso, ok? E quinto, você vai trabalhar muito na sua escrita no inglês. Ah, mas vou ter que escrever um texto? Não. Hoje em dia tem vários chats online. Você pode entrar em um chat e você pode tentar iniciar uma conversa em inglês com qualquer tipo de pessoa. Uma conversa saudável, lógico, mas que você esteja ali para poder perceber como que o inglês é utilizado, sabe? Porque vai ser só assim que você vai ser capaz de falar assim, olha, isso eu preciso melhorar, aquilo eu preciso melhorar, eu preciso ter esse contato com o idioma, me expor o máximo possível até que eu alcance a fluência. Porque a fluência, ela vem quando a gente se expõe ao máximo ao idioma. Quando a gente escuta sempre, quando a gente escuta música sempre, quando a gente lê sempre, quando a gente está sempre consumindo conteúdos em inglês. Tanto que quando eu fico muito tempo sem consumir conteúdos em inglês, é quase como se eu tivesse esquecido de 30% do que eu sabia, entendeu? Até a minha comunicação ela fica muito difícil. Então, assim, esses são os meus conselhos. E nos próximos vídeos eu vou começar a gravar conteúdos relacionados a esse tema. Vou continuar gravando meus conteúdos de química mesmo, porque, assim, é uma área que, para mim, é a minha paixão, mas inglês também é. Então, talvez eu possa até mesclar os dois, mas eu vou te dar um guia completo de como você deve iniciar. Vou te mostrar como eu fiz, como eu fazia, como eu gostava de estudar, para ver se você se encaixa da melhor forma que você se encaixa. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? Eu te espero nos próximos vídeos.